Imagina a cena, um porto brasileiro, bem cedinho, aqueles guindastes gigantes movendo containers, parece um jogo de peças, né? Navios do mundo todo chegando, saindo. É uma coreografia, assim, vital para nossa economia, mas que esconde muitos riscos. A gente fica pensando o que acontece ali nos bastidores para garantir que todo mundo que trabalha nesse ambiente volte para casa seguro. A nossa análise de hoje mergulha exatamente nisso. E a nossa fonte é um documento que, olha, à primeira vista parece bem chato. Um manual de usuário do governo federal, publicado agora em janeiro de 2024. O título é Registro do Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário. Parece super técnico e é, mas ao mesmo tempo revela uns detalhes fascinantes, sabe? Sobre como o trabalho nos portos é organizado e principalmente sobre como os serviços públicos no Brasil estão se digitalizando. Quase um trabalho de detetive, né? A gente pega um documento que parece ser pura burocracia e tenta enxergar o que ele realmente nos conta sobre como o sistema funciona. E o nosso objetivo aqui é esse: desvendar o que esse manual revela sobre as regras de segurança no setor portuário. A gente vai focar em dois serviços com nomes muito parecidos, mas funções bem diferentes. E passar por todos os passos digitais, que às vezes são bem complexos, para oficializar esses serviços. Certo, vamos lá então. Logo de cara, o manual já me joga duas siglas, SEST-P e SESMIT Portuário. Soam quase a mesma coisa. Qual a diferença na prática? Por que ter duas estruturas com nomes tão parecidos? O primeiro, o SEST, que é o Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário. Ele foi criado pensando nos trabalhadores avulsos. Certo, o manual fala muito nesse trabalhador avulso. Para quem não é da área, o que é isso? É tipo um freelancer do porto? E quem é o responsável por ele se ele não tem um chefe fixo? Essa é a pergunta-chave. Sim, pode pensar nele como um profissional autônomo, mas super especializado. Ele não tem um contrato fixo com uma empresa, mas presta serviço para várias ali dentro do porto. E, justamente por isso, por ele não ter esse vínculo, a lei criou uma entidade para fazer essa ponte, o OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. Ah, o ógimo. Isso. O OGMO funciona como um grande gerenciador dessa força de trabalho, e é ele quem tem a obrigação legal de montar e manter o SEST-P para garantir a segurança e a saúde dessa turma toda. Ah, então o SEST-P é tipo o plano de segurança do ógimo, que cobre todos os trabalhadores que circulam entre as empresas, e o outro, o SEST-P portuário. Esse já é para os empregados próprios, ou seja, a galera com carteira assinada, com um contrato formal e direto, seja com a administração do porto, com um operador portuário específico ou até com o próprio OGMO, que também tem seus funcionários. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem o SEST-P para os avulsos, que é do ógimo, e o SEST-MT para os contratados, de cada empresa. Isso quer dizer que, no mesmo cais, eu posso ter duas equipes de segurança diferentes, uma cuidando de um grupo e outra de outro grupo, às vezes trabalhando um do lado do outro. Não é meio confuso isso? Exatamente essa é a questão. E não é sobre ser confuso, é sobre responsabilidade legal. Cada sistema está ligado a um tipo de contrato de trabalho diferente. É um reflexo direto da complexidade das nossas leis trabalhistas aplicadas a um ambiente tão único como é o porto. A responsabilidade por um empregado de carteira assinada é de quem o contratou. Já do avulso, que atende a todos, fica com esse órgão central, o OGMO. Faz sentido olhando por esse lado da responsabilidade. E o manual ainda menciona que as empresas podem fazer convênios para se integrar ao SEST-P. Isso é uma tentativa de unificar um pouco essa rede. É uma forma de torná-la mais inteligente, mais colaborativa. A regulamentação sabe que o porto não é um monte de empresas isoladas. É um ecossistema. A ideia desses convênios é permitir que um operador portuário, em vez de montar uma estrutura do zero, possa se associar à estrutura maior do OGMO. Assim se cria uma rede mais forte e compartilhada. A base para tudo isso é a NR29, que é específica dos portos, junto com a NR04, que é a norma geral de serviços de segurança no Brasil. Ok, então a estrutura é dupla por causa das leis. Entendi. Mas aí o manual gasta um bom tempo numa parte que, à primeira vista, parece pura burocracia.
antes mesmo de começar o registro. É uma sessão inteira sobre vincular o CPF de uma pessoa ao CNPJ de uma empresa. Por que isso é tão importante a ponto de vir antes de tudo? Porque esse é o pilar de todo o sistema GovBR. Não é só um detalhe técnico. É o mecanismo de governança digital do governo. Para o sistema funcionar, ele precisa ter certeza absoluta de duas coisas: qual empresa está pedindo algo e quem é a pessoa autorizada a falar em nome dela. O manual é explícito. O pré-requisito número 1 é que a organização tenha um certificado digital de pessoa jurídica, o SNPJ. O SNPJ. Pensa nele como se fosse a identidade digital ultra segura da empresa, a assinatura dela no mundo virtual. E aqui vem a parte que eu achei mais curiosa. O manual deixa claro que a pessoa que tem o poder desse SNPJ, sei lá, um diretor, o dono da empresa, não é quem vai preencher o formulário. A função dela é outra. É isso mesmo. Exatamente. Ela funciona como um porteiro digital. A função dessa pessoa não é executar a tarefa em si, mas sim delegar a permissão para que outra pessoa a execute. É um sistema de gestão de acesso. Nossa, então o dono do certificado não faz o registro, ele entra no sistema e basicamente entrega uma chave de acesso e ainda por cima temporária, para outra pessoa ou um colaborador. É isso? Perfeito. E essa chave tem data de validade. O sistema força esse gestor a definir até quando aquele colaborador pode agir em nome da empresa. E o manual adiciona uma trava de segurança importantíssima. Essa permissão nunca pode durar mais do que a validade do próprio certificado digital da empresa. A chave do colaborador não pode sobreviver à chave mestra que a criou. Ah, então quer dizer que depois dessa ginástica toda com esse CNPJ do chefe, a vida do colaborador fica mais fácil. Ele só entra com o CPF e a senha normal dele do gov.br e o sistema já sabe que ele tem essa procuração digital. Isso é bem inteligente. Exatamente. Uma vez vinculado, o colaborador acessa o portal com as credenciais pessoais dele e o sistema automaticamente reconhece que ele tem permissão para representar aquele CNPJ. E o processo é todo reversível. O manual mostra que para remover o acesso é só o gestor ir lá na lista e clicar num ícone de lixeira do lado do nome da pessoa. No fundo, é a espinha dorsal de tudo. Garante que dá para saber quem fez o quê, quando. Evita bagunça e garante a responsabilidade de cada um. Certo. Então a burocracia digital é a primeira barreira e ela é toda sobre controle, sobre rastreabilidade. Mas uma vez que a pessoa certa tem a chave de acesso, como é o processo de registro em si? É tão rigoroso quanto essa etapa? A partir daí, o processo fica mais direto e o sistema tenta ajudar. Assim que o usuário autorizado começa o registro, o sistema já gera um número de protocolo e preenche automaticamente vários dados que ele já conhece. Nome, CPF, e-mail do solicitante, o CNPJ da empresa. Isso não é só por conveniência, é para evitar erro de digitação e informação crucial, né? E eu li uma nota no manual que me chamou a atenção. O sistema te dá uma data limite para terminar o preenchimento. Se não terminar a tempo, o rascunho é cancelado. Isso coloca uma certa pressão, né? Sim, existe um prazo para concluir, o que incentiva que o processo não fique parado para sempre. Mas o sistema também oferece uma colher de chá. O manual descreve uma funcionalidade que parece bem útil. Se o usuário já tem uma solicitação em rascunho e tenta começar uma nova, o sistema pergunta se ele quer criar uma do zero ou continuar a que já existe. Ah, bom. Isso salva vidas. Evita aquele desespero de ter que preencher tudo de novo porque a internet caiu ou porque faltava um documento. É uma solução bem prática para um problema super comum nesse tipo de formulário. Sem dúvida. E entrando no registro do CESTAGP em si, o manual mostra que as primeiras informações que o sistema quer saber são para entender o tamanho da operação. As perguntas iniciais são: quantos operadores portuários e terminais têm convênio com este serviço que você está registrando? E depois de dizer o número, imagino que tenha que detalhar quem são eles. Exatamente. Para cada uma dessas empresas conveniadas, o formulário exige o CNPJ e, o mais importante, o número de trabalhadores daquela empresa que serão atendidos pelo serviço. O objetivo é claro: mapear a abrangência completa do CESTAGP desde o primeiro momento.
O governo não quer só um nome e um endereço, ele quer a fotografia completa da rede de segurança que está sendo formalizada ali. Com esses dados, eles conseguem cruzar as informações e ver se a estrutura que está sendo proposta faz sentido para o número de pessoas que ela vai atender. Precisamente. Esse conjunto de dados inicial é a base para fiscalização e para o dimensionamento. Com base nessas informações, a inspeção do trabalho pode verificar se a equipe de segurança do CESP, em termos de engenheiros, técnicos, médicos, é compatível com o número total de trabalhadores que ele vai proteger, seguindo as tabelas da NR29. A fiscalização começa a ser orientada por dados estruturados desde a origem. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A gente começou com um manual de instruções que parecia um documento super árido, e o que encontramos foi um mapa detalhado da estrutura do trabalho portuário no Brasil. Vimos a distinção clara entre o trabalhador avulso e o empregado formal, e como a segurança é pensada de forma diferente para cada um. E mais do que isso, a gente teve um vislumbre da arquitetura de segurança digital que o governo está construindo. Aquele processo de vincular um CPF a um CNPJ, com data de validade, que pode parecer só mais burocracia, é na verdade o que garante a responsabilidade e a governança nesse sistema digital. Mostra que, hoje, para uma regra pegar, não basta só escrever uma lei no papel. É preciso construir a infraestrutura digital para sustentar e fiscalizar essas regras. O manual nos mostra, passo a passo, como essa infraestrutura funciona na prática, desde a validação de quem é quem até o preenchimento dos dados exatos que o Estado considera essenciais para monitorar a segurança nos portos. Um formulário online é a criação de um banco de dados vivo que pode ser cruzado, analisado e monitorado de forma muito mais eficiente do que, sei lá, as antigas pilhas de papel num arquivo. É a fiscalização se tornando mais inteligente, baseada em dados coletados na fonte. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, algo que o manual não cobre. Uma pergunta final para a gente refletir. O foco do documento é totalmente em como registrar o serviço. O processo é detalhado, rigoroso, digital, mas isso leva a gente a pensar no próximo passo. Como a eficácia desses serviços, depois de registrados no sistema bonito do gov.br, é de fato medida e fiscalizada lá no dia a dia do porto. O registro é o primeiro passo, é fundamental, mas o objetivo final é a saúde e integridade de cada pessoa que trabalha ali. Como que se parece o acompanhamento para garantir que o serviço que existe no sistema também funciona de verdade no chão do cais? A história de verdade acontece depois que o formulário é enviado, não é?